noite. Boa noite. Eleições 2014, PSDB oficializa o nome de Aécio Neves como candidato à presidência. Vice ainda está indefinido. O dia também foi de definição de candidaturas de outros partidos. Pelo PSC concorrerá ao Planalto o pastor Everaldo. Pelo PV, o nome é Eduardo Jorge. Pelo PSTU, Zé Maria. Já o PMDB anunciou formalmente o nome de Paulo Scaff para o governo do estado de São Paulo. Copa do Mundo, sem descanso, seleção brasileira treina em Teresópolis. Na capital paulista, o senador Aécio Neves é lançado como candidato pelo PSDB à presidência da República. O nome do vice na chapa do Mineiro ainda segue indefinido. Será a primeira vez desde a redemocratização que um partido grande não lança um paulista para disputa ao Planalto. Na convenção, lideranças do PSDB e de partidos aliados à oposição, como Solidariedade e o DEM. Já como candidato, Aécio Neves lembrou da convivência com o avô. Tancredo Neves também foi homenageado em vários outros momentos. Depois de enaltecer conquistas da era Fernando Henrique, Aécio fincou o discurso na crítica ao governo Dilma. O país se cansou do improviso, da leniência e da má gestão que nos legaram durante esses anos. Nós estamos aqui para dizer um basta definitivo àqueles que se apropriaram do Estado Nacional e iniciarmos no Brasil um novo e generoso ciclo. O ex-presidente Fernando Henrique, principal fiador da candidatura de Aécio, caminhou na mesma linha e pregou a renovação. As ruas deram o recado. No nosso partido, no PSDB, nós temos lá no programa que é preciso ouvir o ronco das ruas, a voz surda das ruas. Não são mais surdas, elas clamam, elas querem mudança, elas cansaram de empulhação, de corrupção, de mentira, de distanciamento entre o governo e o povo. O povo quer estar mais perto e nós temos que ouvir o povo. Com a ajuda do ex-presidente, o senador conseguiu unir o partido em torno do projeto presidencial do PSDB. A última pesquisa Datafolha o coloca em segundo lugar na corrida pela presidência, com 19% das intenções de voto, atrás da presidente Dilma, que aparece com 34%. A decisão de lançar o candidato mineiro em São Paulo soou como um afago aos tucanos anfitriões, que há quase 20 anos governam o estado. Pela primeira vez desde a volta da democracia, que o estado, dono do maior número de eleitores, não terá um representante entre os maiores partidos na disputa pela presidência. José Serra, de início, se colocou na disputa. Preterido por Aécio, chegou a cogitar deixar o PSDB, mas mudou de ideia. Ele deve concorrer a uma vaga no Senado ou à Câmara Federal. O nome de Serra também chegou a ser cotado como vice, o que o teria reaproximado de Aécio, de quem durante anos foi o maior desafeto no partido. Na convenção, Serra falou em unidade. Nós temos um encontro marcado com o Brasil e o PSDB e seus aliados chegam unidos para essa disputa. Todos juntos com Aécio à frente, vamos à vitória que não será a nossa vitória, mas será a vitória do povo brasileiro. O PSC oficializou a candidatura à presidência do pastor Everaldo. A convenção do PSC foi realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Natural do Rio de Janeiro, Everaldo Pereira tem 58 anos. Ele é pastor da Assembleia de Deus. Seu programa de governo defende um Estado mínimo e investimentos em educação básica. Entre os menores partidos, Pereira é o destaque. Ele apareceu em 4º lugar nas pesquisas. No último levantamento do Datafolha sobre a corrida à presidência, pastor Everaldo aparece com 4% das intenções de voto. No discurso, ele criticou o governo Dilma, do qual seu partido fez parte da base aliada até março deste ano. Ele classificou o governo como ausente, omisso e incompetente. Em Brasília, o PV lançou o nome do ex-deputado federal Eduardo Jorge ao Palácio do Planalto.
Médico sanitarista, Eduardo Jorge foi por 4 vezes deputado federal e por 3 vezes secretário municipal em São Paulo. 2 vezes na pasta da saúde e uma na do Verde e Meio Ambiente. Ele também é um dos fundadores do PT, do qual se desfilou em 2003. No último Datafolha, aparece com 1% das intenções de voto. A candidata a vice-presidente na chapa do PV é a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento. E o PSTU também oficializou o nome de Zé Maria como candidato à presidência da República pela legenda. Será a 4ª vez que o metalúrgico e dirigente sindical tenta chegar ao Palácio do Planalto. A professora Cláudia Durans será a vice. Zé Maria, de acordo com o último Datafolha, tem 1% das intenções de voto. A convenção do PT, que deve oficializar Dilma Rousseff como candidata à reeleição, acontecerá no dia 21 deste mês. A do PSB, de Eduardo Campos, no dia 29. E também em São Paulo, o PMDB lançou o presidente licenciado da Fiesp, Paulo Scaff, como candidato ao governo de São Paulo. A convenção do PMDB aconteceu na Barra Funda, zona oeste da cidade. Entre os participantes estava Michel Temer, vice-presidente da República. Scaff terá como vice o advogado José Roberto Batóquio, do PDT. De acordo com o último levantamento feito pelo Datafolha, Scaff aparece em segundo lugar, com 21% das intenções de voto. Atrás apenas de Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem 44% dos votos. Em 2010, o empresário também concorreu ao Palácio dos Bandeirantes, mas terminou a eleição em 4º lugar. Naquela época, Scaff era filiado ao PSB. Alexandre Padilha, do PT, será oficializado amanhã candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Nem o PSDB de Geraldo Alckmin e nem o PSD de Gilberto Kassab anunciaram as datas de suas convenções. Veja agora as manchetes de amanhã dos principais jornais de São Paulo. O Estado de São Paulo. Candidato Aécio fala em ventania por mudança. De acordo com a publicação, o PSDB oficializou a candidatura do mineiro à presidência. Mas o vice ainda está indefinido. Folha de São Paulo. Aécio diz que tsunami vai varrer PT do poder. De acordo com a publicação, na cerimônia de oficialização do candidato, houve exaltação ao governo de Fernando Henrique Cardoso. E o fim de semana começou com sol e céu azul na maior parte do estado de São Paulo. Aqui na capital, os termômetros chegaram à marca dos 26 graus. E amanhã, segundo os meteorologistas, a nebulosidade tende a aumentar em toda a faixa leste e pode chover fraco. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. A chuva diminui no sul do Brasil e o sol volta a aparecer entre muitas nuvens em toda a região. Já na costa leste nordestina, a chuva não tem hora para acontecer e pode ser forte em alguns momentos. Faz calor amanhã de 28 graus no Rio de Janeiro, 29 em Salvador, 31 em São Luís e 32 graus em Cuiabá. No sul do Brasil, as temperaturas continuam amenas. A máxima não passa dos 19 graus em Curitiba e dos 21 em Porto Alegre. Em São Paulo, a maior parte das regiões continuam com o tempo aberto neste domingo e faz bastante calor no interior. O sol brilha forte em Votuporanga e a máxima bate na casa dos 31 graus. No norte do estado, a máxima chega aos 29 em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto. Na faixa leste, há possibilidade de chuviscos à noite. Mínima de 14 e máxima de 25 graus em São José dos Campos. Na Grande São Paulo, a nebulosidade aumenta e as temperaturas ficam amenas. Neste domingo, pode chover fraco durante a noite. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. E a semana começa com tempo firme e termômetros na marca dos 24 graus na segunda. Na terça-feira, a máxima se mantém, mas voltam as condições de chuva. Já na quarta, a máxima sobe para os 25 graus. No início do mês, o prefeito Fernando Haddad anunciou a construção de 400 quilômetros de ciclovia em toda a cidade. As obras começaram nesta semana. Haddad esteve pessoalmente na região central e pedalou no trecho modelo, que tem pouco mais de 1 quilômetro de extensão e liga o Largo do Paissandu à Sala São Paulo, ali na região da Luz. A vídeo-repórter Renata Falzoni estava lá. O
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, aproveitou a relativa calma desse último sábado e inspecionou em loco as obras da ciclovia que ligará o Largo Paissandu à Sala São Paulo, região central da cidade. São 1,6 quilômetros que marcam o início das obras de 400 quilômetros de ciclovias segregadas, prometidas para até o final do ano de 2016. O impacto disso aqui sobre a saúde é inestimável. As pessoas vão ter menos obesidade, menos pressão alta, menos diabetes, né, se exercitarem para ir para o trabalho. Se transforma o que é uma coisa penosa hoje, que é o deslocamento, numa coisa prazerosa. Uma média de 40 quilômetros por mês. Nenhuma cidade do Brasil até hoje encarou tal desafio. Dentro desses 400 quilômetros, acho que um aspecto importante é que a gente prezou aqueles princípios básicos, ter conectividade, integração modal e outros elementos importantes para que funcione uma rede cicloviária. A cidade deverá reincorporar para fins de circulação o espaço público atualmente privatizado por 40 mil automóveis estacionados. Circular por bicicletas é uma solução já adotada em metrópoles do mundo todo, como Berlim, Copenhague, Nova York e Londres. Na América Latina, Bogotá e Santiago do Chile já deram um imenso salto nessa última década. Eu acho que vai mudar a cultura da cidade. Hoje, uma pessoa de classe média dá muita importância para a questão da saúde e não enxerga a bicicleta como uma alternativa por falta de ciclovia, por falta de segurança. O ideal é fazer metrô ou corredor de ônibus, mas custa caro. E por custar caro ninguém faz. Agora, existem soluções viáveis, inteligentes e baratas que dá para fazer. Então vamos fazer. Acho que o momento chegou, tem que enfrentar agora. Quem tem o direito de usar o espaço público. Nós vamos fazer acompanhar, fiscalizar, cobrar, fazer melhorias, mas de maneira geral nós estamos muito contentes com essa postura até política da Prefeitura em assumir esse debate, promover esse debate e fazer implantação real no curto período. E nada de descanso para a seleção brasileira, que treinou hoje em Teresópolis. As estrelas de maior grandeza só brincaram com a bola. O único titular da seleção brasileira no jogo-treino desse sábado contra a equipe sub-20 do Fluminense foi o Paulinho. Destaque também para Ramires, reserva de luxo, que até gol marcou. Mais importante do que a vitória é ver que o veloz Bernard, poupado dos treinos de ontem, está, digamos, inteirinho. Atividade fundamental para que as opções de Felipão mostrem serviço. Acho que o treino de hoje, né, para a gente que não vem jogando, acho que para nós é importante, até mesmo para pegar ritmo de jogo. Acho que a confiança do Felipão, a gente teve um ano que a gente trabalhou junto, né, me conhece bem e sabe que pode contar dentro e fora de campo, então a gente está preparado para tudo. A gente tem que estar pensando primeiro no jogo do México e depois, né, a cada jogo a gente vai pensando para que a gente mentalize e esteja preparado. Então depois, acho que se vir Espanha, Chile, né, Holanda, acho que a gente tem que estar preparado. Reserva querendo entrar, titular lutando para não sair. É o caso do Oscar. Contestado por imprensa e torcida durante a preparação do Brasil para a Copa do Mundo, o menino fez uma bela estreia contra a Croácia. Participou diretamente dos 2 primeiros gols do Brasil, ajudou na marcação, fez o terceiro e se já tinha total confiança do treinador, agora então... O Felipão confia em mim, não é de agora, confia em mim faz tempo e essa confiança foi comprovada dentro de campo. O que me incentivou foi o Felipão, a confiança do Felipão, foi minha esposa sempre estando do meu lado, o nascimento da minha filha, meus amigos estando do meu lado, isso aí com certeza me incentivou muito a fazer uma grande partida para eles e para toda a torcida brasileira. E no primeiro jogo deste terceiro dia de Copa do Mundo, a Colômbia bateu a Grécia por 3-0 no Mineirão. Armeiro abriu o placar para os colombianos aos 4 minutos de jogo. O segundo gol saiu dos pés de Teófilo Gutierrez, após cobrança de escanteio. O último gol foi marcado por James Rodrigues. 3-0 Colômbia, placar final. O próximo jogo da Colômbia será contra a Costa do Marfim. A Grécia pega o Japão.
No final da tarde, a Costa Rica surpreendeu e venceu por 3-1 a seleção do Uruguai no Castelão, em Fortaleza. Neste momento, jogam Inglaterra e Itália na Arena da Amazônia, em Manaus. E por enquanto o placar está em 0-0. E amanhã continua a fase de grupos da Copa com mais 3 jogos. Pelo Grupo E, Suíça e Equador se enfrentam a partir da 1 da tarde no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ainda pelo Grupo E, às 4, França e Honduras jogam em Porto Alegre, no Beira-Rio. Às 7 da noite, pelo Grupo F, a Argentina pega a Bósnia, no Maracanã, Rio de Janeiro. Lembrando que todos os jogos seguem o horário de Brasília. E a Copa do Mundo foi o destaque das revistas semanais de informação. Com a chamada de capa Hino Neymar Vaia, Veja afirma que os 3 destaques da abertura do Mundial mostram que, para os brasileiros, a paixão pelo futebol não combina com política. Isto é, destacou o apoio da torcida à seleção, que teria sufocado os manifestantes mascarados e exposto a insatisfação dos brasileiros com políticos e cartolas. Época faz um perfil de Neymar e afirma que ele é o craque que une o Brasil. Jogo amado, negócio sujo é a chamada de capa da Carta Capital. E a seguir, ativistas pró-Rússia derrubam um avião militar na Ucrânia. E a Colômbia vai às urnas. Amanhã acontece o segundo turno das eleições do país. Proteja suas roupas das manchas com o antitranspirante Dove Men Care Invisible Dry. É invisível em 100 cores. Agora você pode usar qualquer cor, em qualquer momento. Bom, nem sempre. Dove Men Care Invisible Dry. Um pedido à Sua Santidade Papa Francisco. Siga neutro. Siga justo. Siga equilibrado. Siga isento. Siga desapegado. Siga generoso. E pelo amor de Deus, siga o futebol como a Folha, com imparcialidade do começo ao fim. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da Manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta, gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Eles superam limites e desafios todos os dias em busca de um sonho. A rotina dos atletas paraolímpicos é o tema do Vem Comigo deste domingo. Confira a matéria de Goulart mostrando a difícil jornada de treinos dos atletas no início do século. E a visão da nova geração sobre o trabalho do recordista em natação Daniel Dias. Vem Comigo, neste domingo, 11h30 da noite. Ativistas pró-Rússia derrubam um avião militar na Ucrânia. Pelo menos 49 soldados morreram. O avião militar foi derrubado enquanto fazia uma aterrissagem no aeroporto de Lugansk. A aeronave transportava soldados que deveriam substituir outros militares na operação antiterrorista lançada há 2 meses por Kiev contra os separatistas no leste do país. Ainda hoje, a Rússia admitiu que pode reiniciar as negociações sobre a venda de gás à Ucrânia. A empresa Gazprom havia determinado segunda-feira como prazo final para o pagamento pela Ucrânia de uma dívida de quase 2 bilhões de dólares, sob pena de corte do gás russo. O gás é fundamental nessas regiões que sofrem com invernos rigorosos. Na Colômbia, lei seca marca a véspera da eleição presidencial e estreia na Copa do Mundo. A proibição de compra e venda de bebidas alcoólicas no país aconteceu hoje, dia em que a Colômbia estreou na Copa do Mundo contra a Grécia. A partida terminou em 3-1, com vitória da seleção colombiana. O segundo turno das eleições será realizado amanhã. Os candidatos são o atual presidente Juan Manuel Santos, da coalizão Unidade Nacional, que tenta a reeleição, e Óscar Zuluaga, do Centro Democrático, partido da extrema-direita, criado pelo ex-presidente Álvaro Uribe.
No primeiro turno, Zuluaga ficou à frente, com quase 500 mil votos a mais que Santos. Observadores internacionais foram enviados ao país para acompanhar a disputa eleitoral. Mais de 30 milhões de colombianos devem comparecer às urnas. No país, o voto não é obrigatório. E a região dos bares da Vila Madalena, na zona oeste da cidade, se transformou em ponto de encontro e de paquera para turistas do mundo inteiro. Na calçada, nas mesas, sotaques que se misturam. I'm from Australia. Germany. Nesse grupo, 50 pessoas que estão viajando juntas e vão ficar 30 dias. Primeiro, Fortaleza, Brasil, México. Depois, Recife, Croácia. Depois, Salvador. Depois, Rio de Janeiro. Para a final. Para a final. Nós estamos prontos para o jogo na terça-feira contra o Brasil. Contra o Brasil. Boa sorte, porque vocês vão precisar de sorte. Já esse americano é bem mais maleável na torcida. Eu estou preocupado. México, Brasil, Estados Unidos, todo mundo ganha, não? Estou torcendo para a festa. Nesse grupo tem gente de 4 cidades dos Estados Unidos que se conheceu na Vila Madalena, lugar escolhido com critério. Tem muitas pessoas aqui no Brasil, na Vila Madalena, e tem muitas barracas em um lugar, entendeu? Não quero ir para todo lugar, só um lugar para tudo. Para quem é daqui, os estrangeiros são bem-vindos. Bem legal, a gente está fazendo amizade, conhecendo novas pessoas. Eu acho muito bom, porque potencializa a nossa economia e a gente ainda se diverte junto com eles. E na paquera? São mais calmos, eles são mais tímidos, acho. É o brasileiro mais atirado. E será que essa concorrência assusta? Não estou preocupado não, nem um pouco. Depois eles voltam que fica a gente. E depois de sofrer uma goleada histórica de 5-1 contra a Holanda, a Espanha busca se reerguer. Um dia depois de ter sofrido uma goleada da Holanda, o zagueiro Sérgio Ramos e o lateral Jordi Alba concederam entrevista coletiva e admitiram que a derrota mexeu com o time, mas ressaltaram que a equipe vai se levantar. Evidentemente, não foi debut sonhado para nós. Não foi o melhor começo para nós na Copa do Mundo. Estamos todos sofrendo agora, mas estamos cheios de entusiasmo, motivação e fome para o próximo jogo. Precisamos nos preparar muito bem. Acho que uma Copa do Mundo é muito complicada para ganhar. Muito complicado de ganhá-lo. A Espanha lo ha conseguido e há que seguir creyendo nisso, não? E temos que sair a por todas contra Chile. Agora nós temos que bater o Chile. A nossa equipe está unida. A derrota de ontem vai nos fortalecer muito e nos dar muita motivação para os 2 próximos jogos. Ressaltou de Alba. O próximo jogo da Espanha é contra o Chile, no dia 18, às 4 da tarde, no Maracanã. O presidente do Irã diz que pode colaborar com os Estados Unidos para ajudar o governo do Iraque a enfrentar a crise no país. Hassan Rouhani disse que o Irã está pronto para ajudar o governo do Iraque contra os insurgentes sunitas. Mas o presidente negou que tropas iranianas tenham sido enviadas para incrementar as defesas do Iraque. Rouhani ainda afirmou que o seu país está disposto a colaborar com o antigo inimigo, os Estados Unidos, para conter os insurgentes. Desde a última terça-feira, milhares de jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e Levante assumiram o controle de várias províncias. Muitas pessoas abandonaram as suas casas. Outros iraquianos se voluntariaram a ajudar o exército do país. Um porta-voz do exército iraquiano declarou que os militares já recuperaram vários territórios com a ajuda dos voluntários. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Um excelente domingo para vocês. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Boa noite, até lá. Amanhã, 11h30 da noite, confira uma reportagem sobre atletas paraolímpicos no Vem Comigo. Assista agora, Gazeta Imóveis.